bom dia! E hoje com o estudo bíblico, né, referente à Bíblia, hoje eu venho trazer uma história que se encontra no livro de Mateus. Essa história se encontra no versículo 17, mas de 14 a 21. Essa história vai falar da cura do lunático. Bom, quando a gente olha a Bíblia, observa a Bíblia, antes de contar a história, existe assim palavras e termos que existem de uma região. Lunático falava muito que lá em Gaza tinha muito lunático, então provavelmente essa história se refere aos califas que se juntaram muito com Gaza, porque eles, quando se excedia de comportamento, de não ponderamento do corpo, ele chamava a pessoa: você está lunático, você precisa de uma cura. E eu via falar que Jesus curava. Então, eles falaram assim: vamos lá atrás de Jesus para ver porque já existia o médico. Quando as pessoas assim não tinham empoderamento do espírito, do corpo, porque lá em Gaza e tanto aos califas, eles iam muito para França, Paris, e se acumulava muito com as francesas. E ali a sociedade, tanto árabe, as mulheres assim, não estavam gostando muito daquilo. E tinha guerra, briga, né? Tanto que muitos franceses, às vezes, quando iam no país árabe, Gaza, muitos deles eram mortos, né? Isso é uma história verídica que acontece. Às vezes, para a gente ir poder para algum país, principalmente árabe, a gente tem que tomar muito cuidado, orar muito. Mas porque as mulheres paraenses, elas são brancas, louras, e lá em Gaza os califas gostavam muito disso, das mulheres louras, e eram poucas. Muitas das mulheres que eram louras, tanto árabe, Cabu tinha mais loura, então Gaza, ali perto de Califa, da Arábia Saudita, tinha muita morena. E aí eles tinham uma guerra em relação às mulheres. E aí eles iam muito para Paris, para França. E quando os franceses às vezes iam ali, muitas delas eram assassinadas mesmo, né? Por isso que existe a igreja perseguida, né? Então, desde essa época foi o surgimento da igreja perseguida, porque alegava que os cristãos iam ali e muitas delas ou deles eram mortos, mesmo cruelmente, porque às vezes não tinha muita arma e chegava um monte de mulheres e esfaqueavam, matavam e jogavam corpos pela rua. Hoje a gente tem a ONU, tem as coisas e acha o corpo, mas antigamente não achava o corpos. Então ali foi a guerra da maçonaria, da França, até investigar o que acontecia. Pela beleza, formosura, seria das pessoas de Paris e França. Mas essa é a história que eu venho contar para vocês sobre aquilo que se referia a lunático, que Jesus ia curar. Realmente Jesus curou e explicou para eles, né? Em relação a ser lunático, aos demônios, que se você não cuida de um comportamento, acaba virando que uns demônios, né? Bom, a cura de um lunático. E quando chegar a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Bom, o texto é de 14 a 21. Como eu faço esses vídeos curtos, claro, eu li e vou tentar explicar o contexto e a relação a essa história. Bom, o que eu já até relatei um pouco no segmento desse vídeo. Quando as pessoas não tinham ponderamento do espírito, do corpo, esse é o povo muçulmano, chamava de lunático. Você tem que procurar um médico, um psiquiatra, não é possível, você tem que ir para outro lugar para poder achar um novo amor para você, que se conota também como algo estranho, né? Mas é porque tinha ali um problema na região, em termos de Gaza, Califa, Arábia Saudita, tanto Israel, tanto os Emirados, tinham problemas os homens em relação às mulheres. As mulheres tinham muita morena de cabelo preto e os homens estavam sendo atraídos pelas louras. E as louras que tinha, muitas delas casavam rápido. Tinha esse problema seríssimo ali. Então, por isso que, às vezes, quando a gente vai em certos lugares, certos países, a gente tem, né, que orar, vigiar, ir com um grupo, faz caravana, até aqui no Brasil, né? Eu, quando estava fazendo faculdade de teologia, existia caravana.
Porque ele sabia, desde a antiguidade as pessoas sabiam, né? Ou muitas pessoas que estão vendo esse vídeo aí não sabem, que se perseguia assim em relação tanto às francesas, né? Os árabes e as mulheres louras, porque no país muçulmano tinha muita morena e muita mulher de cabelo preto. E ali os árabes se atraíam mais pelas louras e pelas mulheres mais brancas mesmo. Então aqui Jesus tinha falado para eles que ali Jesus realmente orou, curou ele sentiu o quê? Um refrigério da alma. Tanto ali eles certificaram que, mesmo eles eram discípulos de Deus, muitos ali, né, de casa, discípulo dos califas, eles sentiam que tinham uma salvação, um refrigério da alma. E dizer, realmente Jesus é maravilhoso, nos entende, sabe aquilo que nós estamos falando, né? Que é muito difícil você viver numa região que talvez a sociedade esteja com algum problema, né? E isso acontece, por isso que existem os juízes, os profetas do Alcorão que observam essas coisas. Bom, e ali Jesus tinha falado, se você não cuidar, não ter ponderamento, vai acabar virando o quê? Demônio. E eles falavam, não queremos virar demônio ruim. Aí Jesus, se você já viu casca de demônio como é ruim sair, tem que orar, jejuar para poder você eliminar esse comportamento, né? Ser uma pessoa lúcida. Então, ali foi que eles realmente viram que Jesus explicou para eles, Jesus curou eles ali. Então, houve assim a cura através de Jesus, que Jesus era um Senhor dos Senhores. Um bom dia para vocês e um bom ensinamento bíblico em relação à nossa vida e comportamento, sim, oração e jejum nos ajuda a ter ponderamento do espírito, né? E as fortunas, as boas-aventuranças, a gente pode, né, buscar a salvação tanto para um país ou a gente pode buscar felicidade, sim, em outros lugares. Tchau, um bom dia para vocês.